Olá, pessoal. Vamos continuar falando de logaritmos. Agora vamos falar das propriedades dos logaritmos. Aqui está a relação que a gente viu em aulas anteriores, né? Entre logaritmo e potência, certo? Do logaritmo, você passa por uma potência e pode passar da potência para o logaritmo. Então, essa equivalência aqui entre logaritmo e potência, você consegue tirar todas as propriedades dos logaritmos, certo? A gente viu em aulas anteriores que se o logaritmando for 1, lembrando que o logaritmando é esse número que fica na frente do log, ó, é o b, né? Se o logaritmando for 1, não importa quem é a base, o logaritmo dá sempre zero, certo? Logaritmo de 1 na base 3, zero. Logaritmo de 1 na base 5, zero. Então, logaritmo de 1 em qualquer base dá sempre zero. Ou, em outras palavras, se o logaritmando for 1, não importa quem é a base, o logaritmo dá sempre zero. Isso porque, sai daqui, né? Certo? Isso porque 3 elevado a zero dá 1, certo? A base do logaritmo, ó, vira a base da potência, é elevada a zero, que é justamente, está no lugar do x, ó, certo? Que é o meu logaritmo, é igual ao logaritmando, certo? 3 elevado a zero dá igual a 1. Pronto, aqui da direita para a esquerda, ó. A elevado a x é igual a b. Base do logaritmo elevado ao próprio logaritmo, que é o x, é igual ao logaritmando. A elevado a x é b. Então, 3 elevado a zero dá 1. 5 elevado a zero dá 1. Então, logaritmo de 1 em qualquer base é zero. A gente viu também que se o logaritmando e a base forem iguais, o resultado dá 1. Log de 3 na base 3, 1. Log de 5 na base 5, 1. Repetindo. Se o logaritmando e a base forem iguais, o resultado é 1. Isso porque 5 elevado a 1 é 5. 3 elevado a 1 é 3. Certo? Definição do logaritmo. Base elevado ao logaritmo 1 é igual ao logaritmando 3. 5 elevado a 1 é igual a 5. Certo? Tem uma outra propriedade que é essa aqui, ó. Vamos supor, vamos exemplificar com números, né? Vamos supor que você tem uma potência. Isso aqui é uma potência. Observe que a base dessa potência é 2 e o expoente dela é um logaritmo. Então, esse log de 5 na base 2 é o expoente da minha potência de base 2, certo? Se isso ocorrer, eu tiver um expoente logaritmo e a base desse logaritmo for idêntica à base da potência, o resultado é o logaritmando. Repetindo, se eu tenho uma potência onde o expoente é um logaritmo, certo? E a base desse logaritmo é a mesma base da potência, o resultado é o próprio logaritmando, certo? Aqui é como se eu cortasse o 2 com 2, o resultado desse 5, certo? Repetindo, aqui eu tenho uma potência de base 2 e o expoente é um logaritmo. Observe que a base desse logaritmo coincide com a base da minha potência. O resultado é o logaritmando do expoente, ó, 5. Equivale a, é como se você, como eu acabei de dizer, né? Se você cortasse o 2 com 2, o resultado é 5, certo? Escrevendo de forma literal, seria assim, ó, botando só letrinhas em vez de números. Aqui você tem uma potência de base A. O expoente dessa potência é o logaritmo de b na base A. Observe que a base do logaritmo é a mesma base da potência. O resultado é o quê? É o logaritmando, certo? Essa é a regrazinha, certo? Escrevendo de forma literal, só com letrinhas, sem números, certo? No caso aqui, o A é o 2, né? E o B é o 5. Então, o resultado é o logaritmando. É como se eu cortasse o A com o A, certo? Desse só o B. Uma observação, né? Se você tiver a potência, e o expoente for um logaritmo, mas a base dele for diferente da base da potência, eu não posso dizer que isso aqui vai dar 5. Se você fizer essa conta na calculadora, vai dar mais ou menos, aproximadamente 2,76. Então, essa regra aqui não vale, ela não vale se a base da potência e a base do logaritmo forem diferentes, certo? Repetindo, essa regra aqui não vale se eu tiver uma potência, mas a base da potência for diferente da base do logaritmo, ok? Então, a regra não funciona. Então aqui dá um número diferente de 5. Certo? Só funciona se se essa base aqui da potência e a base do logaritmo forem iguais. Aí você pode aplicar a regra, certo? Sim, professor, mas como é que eu mostro essa regra? Como é que eu sei que isso aqui é verdade? Isso aqui é bem facinho você verificar, ó. Certo? Vamos exemplificar, vamos verificar aqui usando só números mesmo, sem as letrinhas, ó. Vamos chamar aqui, ó, essa potência 2 log de 5 na base 2. Observe que o expoente aqui eu botei em vermelho, ó.
Mas esse log de 5 na base 2 é o expoente dessa potência inteira aqui, ó. Isso aqui é uma potência de base 2. E esse log é o expoente. O que é que a gente quer mostrar aqui? Que isso aqui vai dar 5. Eu não sei se vai dar 5. Vamos chamar de A. O que é que eu tenho que mostrar? Que o A dá 5. Certo? Fazendo isso, eu mostro que isso aqui é verdadeiro. Certo? Então pronto. Eu repeti essa potência aqui, ó. Certo? E o expoente é o log de 5 na base 2. Eu tenho que mostrar que isso aqui dá 5. Eu chamei de A. Certo? Eu tenho que mostrar que o A dá 5. Pronto. Quando você chega aqui, você vai aplicar essa regrazinha aqui, ó. Eu vou passar de uma potência, observe que isso aqui é uma potência, certo? Eu vou passar do lado direito para o esquerdo, para o logaritmo, certo? Você pode dizer o quê? Você pode dizer, ó, que se você olhar para cá, o expoente da potência, no caso aqui é o x. Aqui é log de 5 na base 2. Esse expoente, que é o log de 5 na base 2, que está em vermelho, é igual ao logaritmo do logaritmando, que é o logaritmando o resultado da potência. O resultado da potência eu chamei de Azão, certo? Logaritmando de A na base 2. A base da potência é a mesma base do logaritmo, ó, 2, certo? O que é que eu fiz aqui? Eu apliquei essa relação aqui, ó, da direita para a esquerda. Eu tenho uma potência, ó, aqui no caso o A seria o 2, ó, o X seria o log de 5 na base 2 e o B seria o Azão. Aí você diz o quê? Que o expoente, que é o x, no caso é o log de 5 na base 2, ou esse expoente é igual ao logaritmo, que é o logaritmando, certo? Resultado da potência, o Azão. Qual a base? A base do logaritmo é igual à base da potência. Apliquei aqui, certo? A definição de logaritmo, certo? Essa regrazinha aqui da direita para a esquerda. De potência passa para logaritmo. O que é que você conclui olhando para cá? Ora, log de 5 na base 2 é igual ao log de uma letra qualquer na base 2. O que é que eu posso concluir? Se os dois log têm a mesma base, eu posso concluir que o A só pode ser 5. Então A é igual a 5, né? É o que eu queria mostrar. Que esse Azinho aqui, esse Azão, dá justamente 5. Certo? Repetindo. Eu cheguei aqui, passando de potência para logaritmo. Ora, eu tenho uma igualdade. Eu digo que dois logs são iguais. E eles têm a mesma base. Se eles têm a mesma base, os logaritmandos têm que ser iguais, ó. Então eu posso dizer que o A é 5. Onde eu queria chegar, o A é 5. Certo? Então esse A aqui dá 5. Então a propriedade é verdadeira. Certo? Aqui é como se você cortasse o 2 com 2, como eu falei, né? E o resultado aqui dá esse 5. Certo? Uma aplicação dessa propriedade. Qual a propriedade? Se você tem uma potência onde o expoente é um logaritmo e a base desse logaritmo que está no expoente é a mesma base da potência, então o resultado é igual ao logaritmando. Como se eu cortasse esses 2 com esse 2 aqui. É uma aplicação. Aqui, ó. 9 elevado a log de 5 na base 3. Posso aplicar a propriedade direta? Eu quero simplificar isso aqui. Isso aqui vai dar quanto? Aplicando essa propriedade. Eu posso aplicar a propriedade direto? Observe que aqui a base da potência é o 9. Esse expoente, que é um logaritmo, tem base 3. Então eu não posso dizer que isso aqui é igual a 5. Por quê? Porque a base aqui da potência e a base do logaritmo não são iguais. Ó, se fossem iguais, eu poderia dizer que é 5, mas não são iguais. Certo? Repetindo. Aqui eu tenho uma potência de base 9. Aqui é a base do logaritmo. Os dois não são iguais. Então eu não posso dizer que isso aqui é 5. O resultado aqui é 5. O que é que você faz? Você pode escrever o 9 como 3 elevado ao quadrado. Ó. 9 é 3 ao quadrado. Só que esse 9 está elevado ao quê? Log de 5 na base 3, que eu botei aqui fora do parênteses, certo? Isso aqui você pode escrever assim, ó. Aqui seria o 2, o expoente 2 multiplicaria com esse log de 5 na base 3. Você pode muito bem repetir aqui a base 3 e colocar o log de 5 na base 3 dentro do parênteses e colocar o 2 para fora. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu coloquei o 2 fora do parênteses, aqui, ó, fora, aqui está dentro. Aqui o log está fora, aqui eu coloquei dentro. Mas como é que eu sei que é a mesma coisa? Isso aqui dá simplesmente 3 elevado a 2 vezes log de 5 na base 3. Isso aqui dá a mesma coisa. 3 elevado a 2 log de 5 na base 3. Certo? Então pronto. Eu coloco o log para dentro do parênteses e coloco o 2 para fora. Aqui, ao fazer isso, eu posso aplicar a propriedade. Ó. Porque eu tenho aqui uma potência, onde a base da potência é a mesma base do logaritmo que está no expoente. É como se você cortasse o 3 com 3. Ó. O resultado desse aqui que está no parênteses dá 5. Ó. Então fica, isso aqui dá 5, mas está elevado ao quadrado. Ó.
5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, que é 25. Certo? Então aqui, ao chegar aqui, eu botei o 2 aqui fora para quê? Para poder usar a propriedade. Aqui é uma potência de base 3 e o expoente tem um logaritmo que tem a mesma base 3. É como se eu cortasse o 3 com 3. Esse resultado aqui todinho dá 5. Ó. Isso aqui dá 5. Então fica 5 elevado ao quadrado, que é 25. Certo? Uma outra aqui. 3 elevado a 1 mais log de 4 na base 3. Isso aqui tudinho é o expoente do 3, certo? Esse 1 mais log de 4 na base 3 é o expoente do 3. Então isso aqui é uma potência de base 3. Aí você pode aplicar a propriedade das potências. O expoente é uma soma, eu transformo num produto de potências. No expoente aparece uma soma. 3 elevado a 1 vezes 3 elevado ao log. Ó. Observe que o expoente é uma soma de números. Uma soma aqui vira um produto, né? Regra da potência, certo? Produto de potência de mesma base que repete a base 3, soma os expoentes. Só que eu estou usando de um sentido para o outro, né? Certo? Então pronto, esse lado esquerdo agora vira isso aqui, ó. Certo? 3 elevado a 1 vezes 3 elevado log de 4 na base 3. Aqui eu posso aplicar a propriedade, ó. Aqui é uma potência onde a base dela é igualzinha à base do log, que está no expoente. É como se eu cortasse o 3 com 3. Então, isso aqui dá 4. Ó. Dá 4, certo? Aí você repete o 3 que está do lado. Ó. 3 vezes 4 que dá 12. Então, repetindo, isso aqui dá o quê? Isso aqui eu posso usar a propriedade direto. Ó. Uma potência de base 3 com expoente que tem um log com a mesma base 3. É como se eu cortasse o 3 com 3, isso aqui vai dar 4. Certo? Dá 4, aí você multiplica o 4 com o 3 que está do lado de fora. Então, dá 12. Certo? Vamos para frente. Vamos ver agora outra propriedade importante dos logaritmos. Aqui eu repeti a relação entre logaritmo e potência, né? Que é a base das propriedades. E a propriedade é essa aqui, ó. Vamos começar com um exemplo. Aqui eu tenho log de 10 na base 3, certo? Eu posso escrever esse logaritmando como 2 vezes 5, né? Não deixa de ser 10, né? 2 vezes 5 na base 3, certo? Essa propriedade diz o seguinte: o logaritmo de um produto, certo? Log de um produto, isso aqui é igual à soma dos logs, certo? Então, se você puder escrever o logaritmando como um produto, uma multiplicação, 2 vezes 5, certo? Isso aqui vai ser igual o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 5. Todo mundo na mesma base 3, certo? A propriedade é essa. O log de um produto, quando o logaritmando é um produto, você pode escrever isso aqui como uma soma de logaritmos, certo? Onde aqui vocês têm o log de 2 e o log de 5, certo? A propriedade seria essa aqui, ó. Escrevendo de forma literal, né? Logaritmo em uma base A qualquer, no nosso caso aqui a base A é 3, né? De um produto m vezes n. Isso aqui é igual uma soma de dois logaritmos. O logaritmo de m, que é o primeiro termo do produto, mais o logaritmo de n. Certo? Todo mundo nessa base A aqui, certo? Se esse produto tivesse 3 termos, fosse, por exemplo, m vezes n vezes p, aqui essa soma teria 3 termos, né? Log de m mais log de n mais log de p. Se esse produto tivesse 10 termos, a soma teria 10 termos também, certo? Então isso aqui vale para um produto com 2 termos, certo? Como um produto para um número qualquer de termos, certo? Repetindo, o logaritmo de um produto, quando eu escrevo o logaritmando como um produto em uma base A qualquer, é igual à soma dos logs, certo? Aqui são os componentes do produto, né? Certo? Os fatores, né? O m e o n, certo? Todo mundo na base A. Ok? Então, essa propriedade transforma o log de um produto em um log de uma soma. Você poderia partir também da direita para a esquerda. Se eu tiver uma soma de 2 logs, todo mundo na mesma base, eu posso transformar isso num produto. Se eu analisar da direita para a esquerda, né? Certo? Como é que eu mostro isso aqui, professor? Certo? Como é que eu demonstro isso aqui? Isso aqui sai dessa definição aqui, ó, dessa relação entre logaritmo e potência, certo? Sai dessa relação aqui. É simples, né? Vamos mostrar para vocês como é uma coisa simples. Eu vou chamar esse log de A, log do produto, vou chamar de uma letra Z qualquer. Vou ter aqui em preto. O log de M na base A, vou chamar de X. O log de N na base A, vou chamar de Y. É como se eu chamasse aqui esse produto aqui, eu chamasse de Z. Esse aqui eu chamasse de X e esse aqui eu chamasse de Y. Então,
O produto eu chamei de Z, aqui em preto. O log só de M, só do M na base A eu chamei de X, que eu coloquei em vermelho, certo? E aqui em azul ou verde? Verde, né? Aqui em verde eu coloquei o log de N na base A, que eu chamei de Y, certo? O que é que eu quero mostrar? Para mostrar essa propriedade aqui, você tem que mostrar apenas que o Z é igual a X mais Y, né? Certo? Se você mostrar que o Z é igual a X mais Y, você mostrou a propriedade, certo? Pronto, essa demonstração é muito simples, ela sai dessa relação entre logaritmo e potência. Eu posso dizer, dessa relação aqui, que o A elevado a Z, isso aqui é o resultado, isso aqui é o logaritmo, né, que eu chamei de Z. Então, o A elevado ao logaritmo, certo? É igual ao logaritmando, ó, M vezes N, certo? O A, base do logaritmo, é elevado, o resultado disso aqui, tudinho eu estou chamando de Z. Então, eu posso dizer que A elevado a Z é o logaritmando, que é M vezes N, certo? Não é isso? Eu estou usando aqui essa relação aqui da esquerda para a direita, certo? Só que aqui em vez de X, aqui é um Z, certo? Esse logaritmo todinho aqui é um Z. A base do logaritmo é A, então eu transformo isso numa potência. A base da potência, que é o A, que é a mesma do logaritmo, é elevada ao Z, é o logaritmando, certo? Isso é a relação aqui, ó, da esquerda para a direita. Faça a mesma coisa nesse pedaço aqui, ó, da relação, né? Que é o log de M na base A, que é só o Mzão aqui, né? Log de M na base A eu chamei de X, certo? Então você pode dizer, passar isso aqui para uma potência, dizer o quê? Que A, base do logaritmo, vira a base da potência. Esse X aqui é o logaritmo, é o expoente da potência, é igual ao logaritmando, que é o M, certo? Usando a propriedadezinha aqui da esquerda para a direita, né? Só que no lugar do X aqui agora é o Xão grandão, né? Certo? Em vermelho, né? Certo? Então fica A elevado a X é igual a M. Transformei o logaritmo em potência. Faça a mesma coisa com o log de N, certo? Aqui, eu digo que A elevado a Y é o N. Eu chamo esse logaritmo aqui de Y, certo? Então ele fica agora, passando para a forma de potência, fica o expoente de uma potência. A base da potência é a mesma do logaritmo, e o logaritmando é esse Nzão aqui, certo? Pronto. Observe que onde está essas setas aqui, isso aqui sai dessa relação aqui, né, da esquerda para a direita, certo? A definição de logaritmo, ou passando o logaritmo para a forma de potência. Pronto. Ao chegar aqui, ó, aqui onde está o cursor, você vai escrever, ó, A elevado a Z é o M. Mas quem é o M? Ora, o M é A elevado a X. Então você pode tranquilamente trocar esse M aqui, ó. Você troca esse M por A elevado a X. Tá aqui, ó. A elevado a X, certo? Troquei o M por A elevado a X. Troca o N por A elevado a Y. Esse N aqui em verde, ó. O Y em verde, ó. Troca o N por A elevado a Y. Então, troca esse N aqui por A elevado a Y. Tá aqui, ó. Certo? Então, repeti o A elevado a Z, troquei o M por A elevado a X, troquei o N por A elevado a Y, ok? Ao chegar aqui, eu posso tranquilamente dizer que essas bases são todas iguais. Esse lado direito é produto de potência de mesma base. Então, fica A elevado a X mais Y, né? Repetindo, aqui do lado direito é um produto de potência de mesma base. Então, eu posso dizer, transformar isso aqui, colocar como uma potência só. A elevado a X mais Y. Aí você iguala os expoentes, já que as bases é tudo A, né? Z é igual a X mais Y. Posso concluir o quê? Que Z é igual a X mais Y, né? Concluo daqui, né? Certo? O lado direito escrevo como uma potência só, A elevado a X mais Y. Então, X mais Y só pode ser igual a Z. Certo? Pronto, isso aqui é o que eu queria mostrar, não é isso que eu falei que eu queria mostrar? Ó? Que o Z é igual a X mais Y. Z é igual a X mais Y. Certo? Ou seja, em outras palavras, o logaritmo de um produto de números em uma base qualquer é igual à soma dos logs, certo? Dos fatores do produto. Esse produto tem 2 termos, então fica uma soma de 2 logaritmos. Se o produto tivesse 10 termos, ficava uma soma de 10 logaritmos, certo? Agora vamos para frente. A gente acabou de ver essa propriedade aqui, ó. O logaritmo de um produto, certo? Um produto em uma base qualquer, isso é igual à soma dos logs, certo? Esses aqui são os termos do produto, ó, M e N, certo? Aqui, então, quando logaritmando, eu posso escrever na forma de um produto, eu posso transformar isso em uma soma de logaritmos, todo mundo na mesma base A. Então, a gente viu agora, né? Tem uma outra propriedade, que são mais 2 propriedades importantíssimas. Eu não vou mostrar,
mas vocês partem do mesmo caminho que é do slide anterior, certo? Você usa aquela relação entre logaritmo e potência, você mostra tranquilamente essas duas propriedades, certo? Vou deixar aí como exercício para vocês. Essa outra propriedade é o seguinte, aqui eu tenho um log de um quociente, o logaritmando é uma divisão, certo? É um quociente, ok? Em uma base A qualquer. O log de um quociente fica a diferença dos logs, certo? É o log do numerador, que é o m, menos o log do denominador, que é o n, certo? Então o log de um produto virava uma soma de logs. Quando o logaritmando agora é uma divisão, é um quociente, em uma base A qualquer, isso aqui vira uma diferença de dois logaritmos. O logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador n, certo? Então, quando como logaritmando é um quociente, certo? Isso aqui vira uma diferença de dois logs, todo mundo na mesma base A, certo? A outra propriedade importantíssima é quando o logaritmando é uma potência. Aqui, o logaritmando é m elevado a r, uma potência de expoente r. Por exemplo, 2 elevado a 3, né? Então, m elevado a r é uma potência de base m e expoente r. Então, o logaritmando é uma potência. Quando isso acontece, você pode passar esse expoente da potência, ó, certo? Para o lado aqui, para o lado esquerdo aqui, ó. Multiplicando o logaritmo, esse rzinho aqui, ó, ele sai aqui fora do log e vai multiplicar o logaritmo. Fica r vezes logaritmo de m na base A, certo? Então, aqui, log na base A e log na base A. O que é que diz essa propriedade? Se o logaritmando for uma potência, você pode tirar esse expoente fora da potência. Esse r agora vai multiplicar o logaritmo. R vezes log da base da potência, na base da potência que é mzão, na base do logaritmo que é a. Certo? A gente vai ver exemplos dessa propriedade aqui. Exemplo dessa propriedade aqui, log do produto. Por exemplo, log de 30 na base 4, certo? Eu posso escrever esse 30 como produto de 2 vezes 3 vezes 5, né? Certo? 2 vezes 3, 5, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, né? Então, posso escrever como produto desses três termos aqui. Todo mundo na base 4. Por essa propriedade aqui, o log de um produto vira uma soma de logs, ó. O log do primeiro termo, que é o 2, né? Log na base 4, do segundo, que é o 3, na base 4, mais log do 5 na base 4. Então, o log de um produto, quando o logaritmando é um produto, isso aqui vira uma soma de logs, onde aqui são aqui os termos do logaritmando, certo? Os fatores, né? O log de 2, o log de 3 e o log de 5. Você pode, às vezes, você pode precisar usar a propriedade da direita para a esquerda, transformando uma soma de logs em um produto. Isso às vezes aparece, né? Certo? Então, às vezes é necessário usar a propriedade da direita para a esquerda. Uma soma de logs vira o log de um produto, certo? Essa propriedade aqui, o log de um quociente, o logaritmando é um quociente. Um exemplo, log de 7 terços na base 5. Observe que o azinho aqui, a base é 5, e o logaritmando é uma fração, ó, 7 sobre 3. Certo? Por essa propriedade, isso aqui vira uma diferença de dois logs. O log do numerador, que é 7, menos o log do denominador, que é 3. Todo mundo na base 5. Certo? Então, o log de uma fração fica igual a diferença de dois logs, que é o log do numerador da fração, menos o log do denominador. Todo mundo na base 5. Então, essa propriedade aqui é quando o logaritmando é um quociente, é uma divisão. Certo? Às vezes é útil você usar a propriedade da direita para a esquerda. Às vezes eu tenho diferença de dois logs e eu transformo em um log só. Então, vira o log de um quociente, de uma divisão, usando a propriedade da direita para a esquerda. Certo? Outro exemplo dessa propriedade aqui. Isso aqui, ó. Log de 1,2, observe que a base não aparece. Fica subentendido que se trata da base 10, né? Quando você não coloca a base é 10. Tá subentendido. Base não aparece, você já sabe, bota na cabeça que a base é 10. Então aqui é log de 1,2 na base 10, certo? Pronto. Log de 1,2, lembrando que 1,2, logaritmando, eu posso escrever como 12 sobre 10, né? Então, logaritmando é 12 sobre 10. Isso aqui não deixa de ser 1,2. Escrevi na forma de fração. A base está subentendida, continua sendo base 10. Log de um quociente. Logaritmando é um quociente, eu transformo numa diferença. Fica o log do numerador, que é 12, menos o log do denominador, que é 10. Certo? Log de um quociente, logaritmando agora é uma divisão, vira o log de uma diferença. O log do numerador, menos o log do denominador. Ok? Todo mundo na base 10, está subentendido aqui, né?
repete o log de 12, e lembrando que log de 10 na base 10 é igual a 1. Propriedade que a gente já viu, né? Quando a base e o logaritmando são idênticos, o resultado do logaritmo dá 1, certo? Repetindo, base é 10 e o logaritmando é 10. Logaritmando e base, se for o mesmo número, o logaritmo dá 1. Então esse logaritmo aqui dá 1, certo? Fica log de 12 menos 1, ok? Então isso aqui dá log de 12 menos, isso aqui dá 1. Base e logaritmando são idênticos, então o resultado é 1, ok? Um exemplo dessa propriedade aqui. Pronto, log de 8 na base 5. Log de 8 na base 5. Eu posso escrever o logaritmando como uma potência, ó, 2 ao cubo, certo? No caso aqui o mzão seria o 2, ó, seria o 2, e o expoente 3, ó, o r seria o expoente 3, ó, certo? Então, quando eu escrevo o logaritmando na forma de potência, isso aqui eu posso, usando a propriedade, passar esse expoente para fora do logaritmo. Todo mundo aqui na base 5, né? Então eu passo esse expoente para fora do logaritmo aqui, ó. Fica 3 vezes log de 2 na base 5. Então, o que é que essa propriedade me diz? Se o logaritmando for uma potência, você pode tirar o expoente dessa potência fora do logaritmo. Então, agora esse expoente vai multiplicar o logaritmo, certo? Fica então o log da base da potência, que é 2, certo? Na base 5, todo mundo na base 5. Okay? Então, essa propriedade diz apenas que eu posso colocar esse expoente fora do logaritmo, multiplicando o logaritmo, certo? Para frente. Pronto. Agora, conhecendo essas três propriedades dos logaritmos, conhecendo essas propriedades, vamos desenvolver esse log de 2 sobre 15, certo? Eu vou desenvolver esse logaritmo dessa fração 2 sobre 15 usando as propriedades. Pronto. Observe que a base não aparece, então fica subtendido que é 10, né? Então a base aqui é 10. Você pode escrever esse logaritmando como 2 dividido por 15, né? 3 vezes 5, 15. Escrevo o denominador como 15, certo? Agora aplica as propriedades. A base continua sendo 10, não aparece, né? Fica então, aplicando a segunda propriedade. Ó, isso aqui é um quociente, é uma divisão, certo? O logaritmando é um quociente. Vira o quê? Vira uma diferença de 2 logs. Ó, segunda propriedade. Log de um quociente vira uma diferença de logs. A base aqui, no nosso caso, é 10, né? Está subtendida. Fica log do numerador, que é 2, menos o log do denominador, que é 3 vezes 5, que é o 15. Então, o mzão seria o 2, né? E o nzão seria o 3 vezes 5. Log do numerador menos o log do denominador. Então, log de uma divisão, de um quociente, vira uma diferença de 2 logs. Log do numerador menos log do denominador, que é 3 vezes 5, certo? Aí vem para cá, repito o log de 2, repito o sinal menos, e aqui é o log de um produto na base 10, subtendido, né? Base 10. Log de um produto vira o quê? Primeira propriedade. Essa aqui, ó, log de um produto vira uma soma de 2 logs, né? Log de 3 mais log de 5. Então, log de um produto, logaritmando é um produto, fica uma soma de 2 logs. Observe que eu coloquei o parênteses aqui, porque esse sinal menos aqui está pegando todo mundo que está na frente dele, né? Então, eu coloquei o parênteses porque o sinal menos vai atuar em cima de todo mundo que está na frente dele. Então, repetindo o log de 2, aqui fica menos log de 3, ó, certo? Log de 3 multiplicado por menos 1. Aqui mais com menos log de 5. Então, ficou assim, ó, certo? Eu desenvolvi, transformei esse logaritmo aqui, aplicando as propriedades, nessa soma e subtração de logs aqui, ó. Log de 2 menos log de 3 menos log de 5, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro aqui, ó. Vou desenvolver isso aqui aplicando as propriedades, certo? Aplicando as propriedades. Essas três aqui. Log, ó, observe que isso aqui tudinho é o logaritmando, ó. A3B2 dividido por C elevado a 4. Isso aqui tudinho é o logaritmando. A base agora é 3, certo? Desenvolvendo isso aqui. Observe que o logaritmando é uma fração, ó, um numerador e um denominador. Vai virar uma diferença de logs, ó. Todo mundo na base 3, ó, certo? Fica o log do numerador, que é A3B2, certo? Menos o log do denominador, que é C4, certo? Então, estou usando a propriedade 2, ó. Propriedade 2, log de uma fração, de um quociente, vira a diferença de 2 logs. Então, quociente, fica então log do numerador, propriedade, segunda propriedade, né? Menos o log do denominador, log de C4, certo? Pronto. Ao chegar aqui, ó, aqui eu repito
o log na base 3, ó, na base 3. Isso aqui é o log de um produto. Vou usar a primeira propriedade, ó. Log de um produto A3 vezes B2, uma multiplicação. Vira uma soma de dois logs, uma soma de dois logs. A soma do log de A3, logaritmando A3, mais a soma do log de B2. Repetindo, log de um produto, primeira propriedade, vira uma soma de dois logs, todo mundo na base 3, certo? Pronto, agora eu repito menos e repito o log de C4 na base 3. Pronto, chega aqui, eu vou usar a terceira propriedade. É quando o meu logaritmando é uma potência, ó, certo? É uma potência. Eu posso tirar esse expoente 3 e colocar ele aqui multiplicando o log, ó. É a terceira propriedade. No caso aqui, o Rzinho, que é o expoente, seria o 3, né? Expoente do quê? Do logaritmando, né? Você tira esse 3 aqui para fora, 3 vezes log de A na base 3. Repito A e repito 3. Mas, faça a mesma coisa aqui, ó. O logaritmando é uma potência de expoente 2. Você tira esse 2, bota ele aqui multiplicando o logaritmo. Esse 2 aqui vem para cá, vem multiplicando o logaritmo. 2 log de B na base 3, certo? Pronto, terceira propriedade. Menos, repito menos, de novo a terceira propriedade. Log de uma potência, o logaritmando é uma potência. Você tira o expoente e bota aqui fora, tá aqui o 4, ó. Esse expoente eu botei aqui fora multiplicando o logaritmo, 4, certo? Log de, repito C e repito 3. Ficou assim, ó. Então eu expandi esse logaritmo usando as propriedades. Eu desenvolvi isso aqui usando as três propriedades. Então fica soma e subtração de logs, certo? Bora fazer só mais essa aqui, para a aula não ficar muito longa, certo? Esse último slide, eu quero desenvolver esse logaritmo aplicando as propriedades, certo? Essas três propriedades. Na próxima aula a gente vê mais exercícios. Mas tentem resolver exercícios aplicando essas propriedades. Peguem aí um livro de pré-cálculo ou um livro da matemática elementar, de logaritmos, e tentem resolver problemas, certo? Só assim vocês vão assimilar, né? Vendo exercício feito e tentando fazer exercícios parecidos, né? Vamos lá. O último aqui. Desenvolva aplicando as propriedades. Que é logaritmo, essa raiz aqui todinha, isso aqui tudinho é um logaritmando, certo? A base aqui é 10, certo? Está subentendido. Eu não tenho que me preocupar com a base é 10. E essa raiz todinha aqui é o logaritmando, certo? Eu quero desenvolver isso aqui aplicando essas três propriedades. Observe que essa raiz, eu posso escrever assim, ó. Eu repito log, ó. Isso aqui tudinho, tudo que está dentro da raiz, observe que é uma raiz quadrada. Então fica isso aqui tudinho elevado ao meio, né? Eu transformo de raiz para a forma de potência. Fica esse AB3 sobre C2 elevado a 1 meio. Observe que o índice aqui da raiz, o índice como não aparece é porque é 2, que é raiz quadrada. Transformo de raiz para potência. Fica isso aqui tudinho elevado ao meio, certo? Pronto. Agora eu posso aplicar a terceira propriedade. O logaritmando aqui é uma potência com expoente 1 meio. Esse Rzinho aqui é 1 meio, ó. Terceira propriedade. Você pode tirar esse expoente e colocar aqui multiplicando o log, que está aqui, ó. O meio multiplica o log dessa fração aqui todinho, ó, desse quociente. AB3 sobre C2, ó, AB3 sobre C2. Então, transformei raiz em potência, aí eu uso a terceira propriedade. Tirando o expoente, esse 1 meio aqui para o lado do logaritmo, multiplicando o logaritmo. Pronto, ficou assim, ó. Isso aqui agora tudinho é o meu logaritmando, certo? Observe que é um quociente, né? Numerador AB3, denominador C2. Tudo multiplicado por 1 meio, certo? Aí você faz o quê? Aqui é um log de um quociente, você vai usar a segunda propriedade, transforma em uma diferença, ó. Segunda propriedade. Log de um quociente, a base eu não me preocupo, é todo mundo de base 10, né? Base 10, tá subentendido. Fica o log do numerador, ó. Observe que o meio está do lado de fora, multiplicando todo mundo que está na frente, ó. É por isso que eu os coloquei aqui em evidência, né? O meio. Log do numerador, certo? Menos o log do denominador, que é C2. Repetindo, log de um quociente, uma divisão, fica o logaritmo de uma diferença. Uma diferença de dois logs, aliás, né? Uma diferença de dois logs. Não é um log de uma diferença. É uma diferença de dois logs, né? O log do numerador, AB3, menos o log do denominador, que é C2. Todo mundo na base subtendida, que é 10. Certo? Aí daqui, log de um produto. Observe que o meio está em evidência aqui, né? Multiplicando todo mundo. Log de um produto, primeira propriedade. Vira uma soma de logs.
certo? Log do primeiro fator, que é o A, mais log do segundo, que é o B3, ó. Certo? Os termos aqui da multiplicação, né? Log de um produto vira uma soma de logs. Log de A mais log de B3. Todo mundo na base 10. Menos, repito, log de C2, certo? Então aqui eu usei a primeira propriedade. Log de um produto vira uma soma de logs. Todo mundo aqui está multiplicado por 1/2, certo? Pronto, aí o que você faz agora? O que você faz agora? Observe que aqui, o que foi que eu fiz aqui? Só fiz repetir. Eu só fiz repetir, ó. Então, vamos pra frente. Não fiz nada aqui, né? Pronto. Isso aqui, na verdade, pode esquecer esse pedaço aqui, ó. É só uma repetição desse, né? O que é que você faz agora? Você multiplica 1/2 por log de A, tá aqui, ó. 1/2 por log de A, ó, tá aqui, certo? Isso aqui é a mesma coisa, né? 1/2 por log de A, mais aqui fica o log de uma potência. Você pode tirar esse 3 aqui para cá para fora, multiplicando o log, ó. Então esse 3 vem para cá para fora, mas está multiplicando 1/2. Então fica 3/2. Repetindo, terceira propriedade. O logaritmando é uma potência. Você pega o expoente, bota para fora do log, fica 3, né? Multiplicando o log. Log de B. Esse 3 multiplicando o meio. 3/2 vezes log de B. Mesma coisa com esse outro aqui, ó. Repete o menos, certo? Aqui fica o 2, sai para fora do log. Terceira propriedade, ó. Log de uma potência. Bota o 2 aqui para fora, multiplicando. Fica 2 vezes o meio. 2 vezes o meio é o quê? 1, certo? Dá 1. Então fica só menos log de C. Entenderam porque ficou menos log de C, né? Você tirou o 2 aqui para fora, mas esse 2 que está aqui fora vai multiplicar o meio. Quanto é 2 vezes o meio? 1. Então ficou só menos 1 log de C. Então fica assim, ó. Pronto, terminou. Eu desenvolvi esse logaritmo aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Lembrando que esse aqui é repetido, né? Então posso cancelar um aqui, ok? Pronto. A gente termina por aqui e a gente faz mais problemas na próxima aula dessas propriedades aqui. Mas tentem resolver problemas se vocês quiserem realmente aprender a manipular logaritmos.